Olá, queridos irmãos, estamos tomando novamente o nosso curso Descomplicando a Reforma. Esperamos que vocês estejam gostando das aulas que nós estamos ministrando. Hoje nós vamos falar da Reforma Protestante na Suíça. Mas antes de falarmos da Reforma Protestante e como ela influenciou diversos outros países, é preciso compreender um pouco de como funcionava os países na Suíça na época da Reforma. Naquela época, a Suíça era uma confederação com 13 cantons. O canton é o equivalente a um estado moderno nos dias de hoje. Então, esses 13 cantons eram divididos em 7 deles católicos e 6 protestantes. Sendo que estes que se tornaram protestantes, até então eles estavam apenas se distanciando da Igreja Católica antes da Reforma, eles representavam as principais economias do país. Uma coisa notável também, peculiar da Confederação Suíça, é que ela tinha um exército de mercenários, que recebiam para fazer guerras em outros países. Esses exércitos de mercenários eram principalmente nos cantons católicos e representavam uma importante fonte de renda para eles. Por isto, quando ocorreu a reforma, estes cantons tinham mais um motivo para não aderir à reforma, ou seja, eles queriam continuar fazendo guerras como mercenários. Outra coisa importante de nós pensarmos é que a reforma que ocorreu na Suíça, ela foi depois de boa parte da reforma que já tinha acontecido na Alemanha com Lutero. Portanto, tudo que havia sido discutido e definido já na Alemanha serviam de base de guia para os reformadores da Suíça, particularmente para o Ulrich Zwinglio, que é o reformador da cidade de Zurique, que é quem estaremos estudando hoje nessa aula. Agora vamos falar de Zwinglio. Ele nasceu em 1484, portanto era um ano mais novo do que Lutero. Ele era filho de um magistrado de uma das cidades. Ele estudou na Universidade de Basel, recebeu uma educação humanista extremamente crítica ao catolicismo, onde ele se diplomou como advogado, e em 1506 ele entrou para o sacerdócio, mesmo sem ter estudado muita teologia, mas também era algo comum naquela época. Ele, depois disso, foi ser sacerdote em Glaurus, onde foi padre por 10 anos. Aí recebeu o convite para ser um dos pregadores, um dos sacerdotes da grande igreja de Zurique, onde ele começou seu ministério na cidade. Naquela época, a diocese mandou para Zurique um sacerdote para vender as famosas indulgências. O conselho da cidade de Zurique perguntou a opinião de Zwinglio e ele disse que eles estavam sendo enganados e eles decidiram não receber o enviado da diocese. Aí começa os primeiros momentos da reforma, em 1522. Lembre-se que nessa época Lutero já tinha sido excomungado da Igreja Católica em 1520 e tinha sido banido do Império em 1521, e Zwinglio só vai começar sua reforma agora em 1522 com o episódio conhecido como o episódio das salsichas, onde ele e alguns companheiros comeram salsichas durante a quaresma. E no sermão do domingo ele explicou que não havia nenhuma base bíblica para se proibir qualquer tipo de alimentos, e isso causou um grande alvoroço. Essa foi a primeira grande controvérsia e foi aí que começou de fato a reforma protestante na cidade de Zurique. E na mesma época eles aproveitaram e foram ao bispo, ele e alguns outros clérigos, pedir a
abolição do celibato do clero. Na realidade, Zwinglio já estava casado, a esposa já estava grávida e ele depois fez uma cerimônia e teve mais 3 filhos e tudo isso veio a público, logicamente. E ele negou que a diocese tinha qualquer autoridade sobre ele, sobre a igreja de Zurique, por causa do estado de corrupção em que se encontrava aquela diocese. Após esses debates com a diocese, o Conselho da cidade de Zurique convidou tanto católicos como reformadores para discutirem essas questões em assembleia pública, para a qual atenderam mais de 600 pessoas devido ao interesse. E depois do debate, o Conselho da cidade decidiu pelas opiniões de Zwinglio, que poderiam continuar a ser divulgadas, e os demais pregadores da cidade teriam que se ajustar aos ensinamentos das Escrituras. Mais adiante, houve um novo problema que envolveu Zwinglio. Um colega seu pregou na cidade para que houvesse a remoção das imagens, o que causou distúrbio e desconforto na cidade. Novamente o conselho interferiu, chamou um novo debate chamado disputa, na qual eles passaram a discutir essa questão das imagens e também incluíram na pauta discutir sobre a missa, sobre a questão da Eucaristia. Ficou acertado que os pastores pregariam sobre o tema e depois disso eles fariam uma nova reunião para decidir o assunto. Entrou-se em 1524 já e chegou a celebração da Páscoa. E já havia sinais de que a reforma estava em andamento. As procissões já não estavam acontecendo como antes, os sacerdotes já não usavam mais as túnicas sacerdotais, o Domingo de Ramos já não teve aquela procissão com palmas e relíquias, os oratórios e pinturas que ficavam encobertos durante a Quaresma não voltaram mais a ser expostos ao público. O bispo pediu para que o conselho da cidade interviesse e Zwinglio não se intimidou com isso. Ele implantou um novo sistema da ceia do Senhor. Ele pediu que colocou as pessoas assentadas em cadeiras e que os pratos e copos deveriam ser de madeira, dando a ideia de que eles celebravam uma refeição e não algo místico e mágico como ensinava a Igreja Católica. E ele dava grande ênfase ao sermão dominical, tanto é que ele propunha que a ceia fosse celebrada apenas 4 vezes ao ano, enquanto o sermão ele era pregado todos os domingos. O catolicismo também incentivava a pobreza e a vida contemplativa, e muitos jovens iam e aderiam à vida monástica. Porém, o reformador e os seus associados viam que isso levava a um estilo de vida indolente que precisava ser extinto. O conselho secularizou a igreja, ele tomou todas as propriedades da igreja e instituiu novos programas de ajuda aos pobres. E uma série de medidas nessa direção da reforma foram acontecendo. Zwinglio reconhecia o conselho da cidade como uma autoridade instituída por Deus capaz de gerenciar a igreja. E esse conselho também ele aceitava as propostas de Zwinglio, o que levou a uma ruptura com a Igreja Católica e também com associados deles, que eram reformadores radicais, que eram conhecidos como os anabatistas. Zwinglio alegava que tinha independência de Lutero, mas certamente ele conhecia a obra e a caminhada de Lutero, e ele admirava também a postura de Lutero em relação ao Papa.